Olá, tudo bem? Começa agora o programa Ideias e Debates. Olha, hoje nós vamos falar sobre patentes de vacinas e também de medicação. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Fábio Aristimuño, especialista em Direito Internacional e Propriedade Intelectual. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila, obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder participar. Eu que agradeço. Bom, também recebemos Paulo André Stein Massetti, que é advogado mestre em bioética. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, para começar, eu gostaria que vocês explicassem, então, para quem está em casa, para nós, o que é uma patente, o que significa isso e também o que significa a quebra de patente. Pois não? Pois não, Bom, Fábio. Paulo, se me permite. Então, a patente Claro, é uma proteção que se dá aos inventores de uma novidade que permite o monopólio de exploração de uma invenção durante um período limitado, né? Aqui no caso dos tratados internacionais, o Acordo TRIPS, mais especificamente, estabelece que esse prazo mínimo é de 20 anos. Então, um inventor investe fundos, investe recursos em pesquisa e desenvolvimento para chegar a um novo produto. E esse produto, então, ao ser registrado, ele recebe a patente e o detentor do direito de patente tem esse monopólio exclusivo de exploração, né, da patente, ou seja, ele tem o direito de evitar que terceiros usem, importem, explorem, pesquisem em cima da invenção dele. O intuito da patente, Priscila, é criar um círculo virtuoso por meio do qual a pessoa investe, o pesquisador, a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento e tem um retorno com isso. A sociedade ganha e o investidor, o pesquisador, a empresa ganha também. Essa é a ideia geral da patente. Uhum. Doutor Paulo, até levando em consideração a questão das vacinas, né, medicamentos. Então, aproveitando o gancho do que o professor Fábio nos explica, a questão das patentes é muito sensível também à área da saúde, por conta da constante evolução tecnológica que está relacionada aos tratamentos realizados, e isso parte de uma noção de ciência, em que o desenvolvimento desses novas formas de tratar ou de prevenir a doença, que são os métodos principais de intervenção epidemiológica, eles se pautam na ciência, nas ciências da saúde, nas ciências ligadas à medicina e a todas as profissões da área da saúde. E como o professor Fábio bem colocou, as instituições que investem no desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente na área da saúde, que é o tema hoje, que a gente está tratando aqui, dependem de um retorno desse investimento, né? E sabemos, por exemplo, que o investimento em uma tecnologia, em uma substância, muitas vezes, para que ela seja vencedora ao final da pesquisa e realmente tenha condições de eficácia, qualidade de aplicação e segurança, ela é a vencedora de uma quantidade grande de outras substâncias que não tem êxito. E o investimento nessas pesquisas foi realizado com um risco altíssimo pelo pesquisador, pelo instituto de pesquisa, pela empresa. Então, muitas vezes, uma substância, para ela chegar ao mercado, para um tratamento, ela tem um custo envolvido aí que pode ser cerca de $1 bilhão. E hoje, o que se fala é mais ou menos isso. Então, se a gente imaginar que estados, empresas,
instituições têm um investimento dessa monta, eles dependem de um incentivo para que eles possam, então, usufruir por um período mínimo aí de 20 anos, como o professor Fábio colocou, de vendas sem concorrência dessa medicação, dessa tecnologia, e aí para que operar esse investimento e ter a oportunidade e a vontade de investir novamente em novas substâncias. Então é mais ou menos esse o contexto em que a gente se insere com relação às vacinas e às medicações, os medicamentos, e em especial com relação à Covid-19 no momento. Nós já tivemos, né, quebra de patentes aqui no Brasil em relação aos medicamentos, né? Inclusive que deram nome ali dos remédios genéricos, né? Eu queria até, doutor Fábio, que você falasse um pouco disso. Foi uma luta, né? Inclusive a época do ministro da Saúde, e agora a gente tem também esse desafio com a quebra de patentes de vacinas, né? Justamente, Priscila. Só um pequeno ajuste terminológico, se me permite. Claro. O nome técnico do Instituto é licença compulsória, é assim que se chama. No acordo TRIPS, ele se refere a outras utilidades, né, sem autorização, outros usos sem autorização do titular. Na nossa lei de patentes, que é a Lei de Propriedade Industrial de 1996, o Instituto se chama licença compulsória. Então, é bom utilizar os termos técnicos, porque muitas vezes um termo que não é o tecnônimo mais adequado, às vezes desperta paixões, né? Na minha área de direito internacional, por exemplo, se fala em responsabilidade ao proteger e todo mundo pensa, bacana, os países um defendendo a população de outro, é interessante. Mas quando se fala em intervenção humanitária, isso já mexe com paixões, sabe? Um país intervir em outro, na soberania do outro. E eu acho que essa questão terminológica em relação à quebra de patentes ou licença compulsória, que são a mesma coisa, também desperta paixões. Porque o termo técnico, né, o tecnônimo, é licença compulsória. Quando você fala quebra de patentes, dá a ideia de expropriação, né, de violação do direito de propriedade, no caso, de uma apreensão do produto, de uma inventividade decorrente de um vultoso investimento, e não é isso. Licença compulsória é um instrumento previsto, uma exceção ao direito de propriedade intelectual, previsto tanto nos tratados internacionais, no acordo TRIPS, que é um acordo do qual fazem parte todos os países da OMC, e também na nossa legislação interna no Brasil. E no Brasil foi aplicado o Instituto da Licença Compulsória em 2007. Foi uma vez empregado, em 2007, com o Efavirenz. O Efavirenz era um dos componentes do coquetel da AIDS e o Ministério da Saúde comprava junto com os demais fármacos. E era importado. Na época, custava algo como $15 a dose, sendo que o genérico custava 43 centavos de dólar. Então, o governo brasileiro já havia negociado com a Merck Sharp Dohme, a empresa farmacêutica detentora da patente do medicamento, né, tinha conseguido já uma redução, mas ainda continuou alto o valor. E aí, em 2007, mediante um decreto, foi feita a licença compulsória do Efavirenz, que durou até 2012. 2012 não, durou por 12 anos até 2019, quando o presidente Bolsonaro revogou, junto com outros decretos, a licença compulsória do Efavirenz. Muita gente nem ficou sabendo, né? Foi um decreto do presidente que revogou 300 e poucos decretos de uma vez, e muita gente da área não ficou sabendo do encerramento da licença compulsória. Então, durou entre 2007 e 2019 a licença compulsória do Efavirenz, Priscila. Doutor Fábio, e até com essa mudança, então, essa suspensão, o que muda, né, com essas medicações que já estavam, então, com, né, não com a quebra de patente, você falou da licença compulsória, né, e agora não tem mais, o que acontece? No caso, o governo continua comprando do fornecedor. A licença compulsória é uma exceção dada em caso de emergência nacional
é a questão de saúde pública. E no caso, como o valor era vultoso, o governo, à época, entendeu por bem fazer a licença compulsória, e com isso o Brasil economizou, segundo dados do Ministério da Saúde, 1 bilhão e 300 milhões de dólares, só com esse medicamento, né? Por conta da licença compulsória. Veja a diferença. É comprado do fabricante, detentor da marca, inclusive, não só da patente, 15 dólares a dose, genérico, 43 centavos de dólar. É uma diferença vultosa. E esse mesmo fabricante fornecia a outros países em valores muito mais brandos do que os que eram cobrados no Brasil. Então, ficou muito claro à época que era uma exploração. Então, com a revogação da licença compulsória desse medicamento, o Brasil volta a comprar do fornecedor diretamente, né, pelos valores que ele pratica. Então, agora o Brasil vai comprar com preço bem mais elevado, é isso? Certamente. Uhum. Doutor, em relação à vacina, né? Aí nós temos no mercado vários tipos de vacina, temos aqui a nacional, em desenvolvimento ainda, né? Temos uma produção nacional, mas que tem a tecnologia, então, da China. Como que fica a quebra de patentes? Porque tem também já essa discussão aqui no Brasil, a quebra de patentes das vacinas, né? Doutor Desculpa, Fábio. para mim a pergunta? Isso, Tá bom. senhor. Tá bom, obrigado. No caso, nós temos vacinas em desenvolvimento no Brasil. A Universidade Federal do Paraná tem uma pesquisa em andamento. No mundo, consta que são cerca de 110 vacinas em desenvolvimento, em diferentes estágios, além das que já estão sendo fornecidas, né? Coronavac, AstraZeneca, Oxford, né? Essas já estão no mercado. Então, além dessas, há cerca de 110 em desenvolvimento. No Brasil, se no Brasil convém fazer o licenciamento compulsório de vacinas, eu acho o seguinte, tem projeto do senador Paulo Paim, é o projeto 12 de 2001 do Senado, que prevê a licença compulsória de medicamentos contra a Covid. Tem outro projeto de um medicamento usado no tratamento da Covid, da senadora Cátia Abreu, do Espiridião Amin e do Otto Alencar. Então, já há projetos nesse sentido. Só que eu acho que ainda é prematuro, por vários motivos. Primeiro, que nós ainda não temos capacidade técnica no Brasil. Nós dependemos de insumos estrangeiros. O IFA, por exemplo, que é o componente ativo que compõe a vacina e que é o que faz o nosso corpo produzir anticorpos contra o vírus, nós ainda não produzimos o IFA no Brasil. Então, nós dependemos de insumos externos. Então, não faz sentido quebrar, no caso, fazer o licenciamento compulsório dessas vacinas. E outro motivo é que ainda não temos registro dessas vacinas no Brasil. Temos autorização, né, de produção, mas não temos a patente aqui. E quando se faz a patente, Priscila, o requerente tem que apresentar todos os meios técnicos para a produção do produto, né, atendidos os requisitos de patenteabilidade, novidade, inventividade, aplicabilidade industrial. Ele tem que demonstrar tecnicamente como produzir aquele, seja um produto, seja um processo, publicizando, né? Então ele torna público o meio de produção daquele produto ou processo. Então, como no Brasil nós não temos ainda registro de patentes, então também não faz sentido. Seria prematuro. O que nós podemos discutir, sim, é em nível global. Convém fazer uma grande iniciativa no sentido de flexibilizar as patentes, de dar licenciamento compulsório em vários países, tal como a Índia e a África do Sul estão fazendo, com um grupo de mais de 100 países. Essa é uma discussão válida. Essa é uma discussão bastante pertinente em termos globais, Priscila. Doutor Paulo, sua opinião? Sim, exatamente. Conforme a aula aqui que o nosso colega professor Fábio nos coloca sobre o tema, realmente é uma situação de caráter excepcional, que a gente precisa ter acesso a mais doses de vacinas. Essa é a situação de fato, né? Essa é a impossibilidade de fato atual. E essas tentativas de licenciamento compulsório, elas visam a se atender
atender a essa demanda, né? Uma carência de oferta. E como o professor Fábio coloca, em que, por exemplo, a presidente dos Estados Unidos chegou a mencionar sua posição, apoiar o participatório das vacinas no plano global, dentro da Organização Mundial do Comércio. Isso vai levar uma posição histórica. Acho que um dia ou 2 dias atrás, parece que houve um retrocesso da posição do presidente americano quanto a isso, de alguns apoiadores, existem alguns discursos dissonantes aí desse apoio, mas o que a gente espera é que com o apoio americano, o Brasil atualmente não se manifestou, né, se omitiu com relação ao pedido que foi formulado no final do ano passado pela Índia e África do Sul, inclusive, o professor mencionou. Então a gente tem aí uma ausência dessa possibilidade, mas o que podemos imaginar é o seguinte: o Brasil não tem o IFA, nós não temos o acesso a toda a tecnologia, a forma de produção dessas vacinas. Então, no plano interno, realizar o licenciamento compulsório realmente me parece também ser algo prematuro, porque a não ser com relação às 2 vacinas que nós estamos produzindo aqui, que é a da AstraZeneca e a Coronavac, que certamente tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan têm acesso a boa parte, né, dos processos dessa produção, mas não necessariamente a todo esse processo, com todas as suas minúcias, inclusive algumas dessas partes vêm de fora e a gente não tem acesso a quais são, não é o acesso pleno de uma patente. Então, existe uma carência de como se produzir essas vacinas aqui, se a gente fizer o licenciamento. Mas, por outro lado, a gente pode vir a comprar da Índia, por exemplo, se ela vier produzir, pois lá eles têm condições de produção, têm os insumos básicos para essa condição, e se eles estiverem produzindo num preço menor, e vai ter uma maior oferta também de vacinas em outros países, no Canadá, por exemplo, em outros locais que podem realizar essa produção. Então, existem vantagens, é um cenário que tende a se consolidar desse licenciamento compulsório a fim de acelerar o acesso à vacina, inclusive acesso a medicamentos. Com relação ao Remdesivir, como o professor colocou, esse projeto da Cátia Abreu, de outros, apoiado por outros parlamentares, também tende a criar uma possibilidade, mas aí existe essa situação também de como isso será produzido, se será comprado de fora ou não. Então, ainda é muito prematura essa possibilidade. Existe uma questão, você mencionou no início da pergunta, com relação lá atrás, voltando um pouquinho, com relação aos genéricos, né? Lá atrás, o que aconteceu ali, a gente tinha patentes expiradas, né? O professor Fábio depois pode até mencionar o que isso difere da situação do licenciamento compulsório, mas lá houve uma movimentação para que essas patentes expiradas fossem interessantes à produção nacional, e aí houve um incremento aí de produção, inclusive pelas grandes farmacêuticas multinacionais, que também passaram a produzir e hoje produzem o genérico. Então, isso é um movimento, né, como a gente vê, ela começou lá em 99 e hoje a gente está consolidado. É o que parece, dentro dessa crise da pandemia, que também tende a acontecer com relação aos tratamentos da Covid e as vacinas, sendo que a gente ainda não tem um cenário de viabilização hoje do fim da pandemia, do fim do problema em que nos colocamos de saúde pública. Doutor Fábio, quer complementar? Eu achei muito bem lembrada a questão da produção pela Índia, pelo professor Paulo, a respeito da possibilidade de importação, né? A figura do Instituto da Importação Paralela. No caso, um dos países com capacidade de produção completa de todo o processo, como a Índia, poderia produzir e reexportar. Então, a OMS calcula que são necessárias é necessária uma quantidade de cerca de 8 bilhões de doses, né,
para atender a população mundial e com isso refrear o coronavírus. Boa parte dessas doses já estão disponíveis, só que tem também a questão da nacionalidade da vacina, a geopolítica da Covid-19, que faz com que essas vacinas estejam disponíveis primeiro nos países ricos, primeiro nos países do norte e depois que eles passam a ser ofertados e disponibilizados para os países mais pobres. Isso lembra uma outra questão de propriedade intelectual, que é bastante frequente nessa questão de patentes, que é justamente a das chamadas doenças negligenciadas. Porque, esqueçamos um minuto a Covid-19. Normalmente, o que se produz na indústria farmacêutica são produtos ativos, são a pesquisa e desenvolvimento em fármacos que não atendam necessariamente à saúde. Por exemplo, remédio para calvície, para problema de fuso horário, adaptação de fuso horário, celulite. Então, há um vultoso investimento nessas áreas. Agora, a malária, a tuberculose, doença de Chagas, essas doenças não têm um mercado, estritamente falando, do ponto de vista objetivo, e não geram uma oferta por parte da indústria. Então, a maior parte do investimento vai para necessidades não necessariamente de saúde pública. Inclusive, tem um estudo da própria OMS que mostra que entre 1975 e 2006 e 96 foram produzidas 1.223 entidades químicas, mas apenas 11 se destinavam a doenças tropicais. Isso mostra que a indústria não atende objetivamente às necessidades de saúde pública. Por isso, parece que é obviedade, parece que é chover no molhado, mas o meu ponto é, não se pode delegar à indústria farmacêutica, que tem interesses privados, tem interesse em lucro, o que não é condenável, faz parte do jogo, mas não se deve delegar à indústria farmacêutica a resposta para a necessidade de saúde pública. É o Estado que tem que dar essa resposta. É o Estado que tem que buscar prover as necessidades de saúde pública. Não é a lei de oferta e procura, não é a lei do mercado que vai dar essas respostas. Por isso, os governos têm que tomar a frente na discussão sobre essas questões de saúde pública e buscar defender os interesses da saúde pública da população, Priscila. Doutor Paulo, o senhor falou um pouco também dessa questão das vacinas, porque nós não temos uma produção de insumos aqui no Brasil, mas há uma necessidade urgente pela vacinação, né, em todo o mundo. Não há vacina suficiente para todas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, a gente vê muita falta de vacina já, mas se é algo tão importante, se é algo de necessidade mundial, o senhor, no caso, até é especialista em bioética, como equalizar isso? Porque o mundo todo precisa de mais vacinas. Poucas indústrias têm ali, são detentoras tanto dos insumos quanto da produção e o desenvolvimento e tal. A quebra da patente, a quebra, então, a liberação, né, para a produção, não ajudaria até outros países, não o Brasil, porque a gente não tem os insumos, mas outros países que até conseguiriam esses insumos, até de produzir mais vacina? Veja, Priscila, a questão das iniquidades na saúde toma um papel muito importante nessa discussão, né? Então, existe aí uma grande diferença do acesso à saúde em países da África ou da América Latina e dos países do norte, né? Da América do Norte, da Europa, e mesmo com relação aos países da Ásia, a gente tem bastante diferença entre o norte e o sul. O que ocorre até na ciência, a gente vive uma situação de colonialismo em que os padrões científicos são aqueles adotados dentro da ciência moderna do homem branco, europeu e
e masculino, né? Então a gente não tem uma prevalência no sentido de prioridade concedida até pela ciência para a diversidade de existências humanas no planeta. Então esse é um grande problema. Quando a gente fala em equidade em saúde, a gente precisa passar pela noção de que não se faça diferenças indevidas e nem exclusões de acesso, mas existe um problema econômico de fundo aí, em que isso se discute também com relação à questão das patentes, do licenciamento compulsório, com relação, por exemplo, ao acesso aos insumos, que são elementos econômicos que faltam a muitos países. Então, como o professor Fábio bem colocou, as vacinas, elas, como são bens escassos, elas passaram como todo bem escasso de grande valor, ele passa ao acesso principal daqueles países e detentores do poder econômico. Isso coincide com o norte do mundo. A gente imagina, por exemplo, que no Brasil temos aí um sistema único de saúde em que temos um desenho de que a equidade, o acesso universal, a integralidade do acesso, a integridade e a integração desse acesso e a gratuidade são elementos e características, princípios que devem nortear o acesso a todos. Mas quando nos vemos numa situação de pandemia, em que não temos acesso aos insumos, que dependemos do fator externo, que é a importação, e isso ocorre, por exemplo, com a Índia, mas eles têm lá um pátio de indústria química e farmacêutica diverso do nosso. E eles têm ali uma capacidade de produção e mesmo assim passam por uma dificuldade enorme. O que a gente imagina é que, respondendo mais diretamente a sua pergunta, é que se houver uma possibilidade de licenciamento compulsório em países como a Índia ou o Canadá, que também está num outro contexto, mas foi acionado para isso, puderem produzir essas vacinas e vender a um preço diverso por conta da suspensão dessas patentes, mesmo que provisória, e nós teremos de atender a um acesso maior aos países envolvidos, nos quais nos incluímos, e também outros países do mundo. Existe uma questão de segurança jurídica das empresas e das instituições que fazem pesquisa científica e que desenvolvem essas substâncias, esses medicamentos, vacinas. Então, quando se fala em licenciamento compulsório, o investimento que foi feito, por exemplo, para desenvolver a vacina agora, que foi muito rápido, esse desenvolvimento, se comparado ao desenvolvimento de outras vacinas, nunca havia a história de uma vacina em prazo menor do que 5 anos para ter sido desenvolvida, e a gente conseguiu isso em pouco mais aí de um ano, ou menos até de um ano, se contar de março até o final do ano passado, já tínhamos aí vacinas que tiveram condição de já estar sendo negociadas. E isso ocorreu de uma maneira que a transferência de tecnologia não foi discutida entre os países vamos dizer, desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Não há uma condição do Brasil, por exemplo, no nosso contexto, de ter acesso a todos dessa produção, e quando se fala que a patente nacional não existe o registro, significa que a gente não tem condição de chegar e produzir do zero com todos os insumos. Isso é uma dificuldade que passa pela questão das iniquidades, passa pela questão da distribuição desigual das riquezas, e isso reflete na situação sanitária global e da qual fazemos parte enquanto sistema de saúde brasileiro. Doutor Fábio, o senhor como especialista em direito internacional, como o senhor vê a relação do Brasil com outros países, principalmente nessa negociação
das vacinas, até uma questão de insumos, né? Que nós tivemos dificuldade com insumos para fazer a Coronavac por conta de assuntos internacionais, né? Pois é, Priscila. A questão da dependência externa tem que ser levada em consideração. Claro, o ideal é almejarmos a independência em algum momento, termos a capacidade técnica produtiva adequada, não dependermos mais de insumos. Tudo isso é o ideal a ser alcançado. Mas no momento nós Uhum. somos dependentes de tecnologia estrangeira e de insumos que vêm de fora, e isso deve ser levado em conta pela nossa diplomacia, e a nossa diplomacia não está levando isso em consideração. No caso, as próprias declarações do presidente Bolsonaro, que são relacionadas à China, acabam criando uma instabilidade na relação bilateral que se reflete no fornecimento dos insumos. Nós não estamos na lista de prioridades. Falando em termos geopolíticos, nós não estamos mais na lista de prioridades da China. Nós estamos no fim da fila. Então, o que a gente tem Uhum. observado mesmo é que outros países têm recebido os insumos normalmente, nos prazos adequados, e para nós que estamos sempre na fila, há entraves burocráticos de exportação, atrasos no envio, né? E em quantidades insuficientes. Então, a gente acaba vendo o impacto objetivo, né, das relações internacionais na questão da saúde pública. Por que o governo não leva isso em consideração? O atual ministro das Relações Exteriores já declarou que o Brasil, o Carlos Alberto Franco França, né, já afirmou este mês mesmo que o Brasil não vai aderir à iniciativa de quebra de patente, ele diz, né, de licenciamento compulsório, promovido pela Índia e pela África do Sul. O Brasil, então, vai manter aí a sua perspectiva no sentido de garantir plenamente o direito de propriedade intelectual. Então, nós estamos observando, Priscila, uma situação em que a política do Brasil não está levando em consideração tanto a saúde dos brasileiros quanto as necessidades geopolíticas, manter boas relações, né? E por questões ideológicas, essas boas relações acabam sendo estremecidas. E eu queria acrescentar um ponto interessante nessa questão geopolítica. Este ano, 2021, marca 20 anos da Declaração de Doha. Em Doha, se reuniram os 142 membros da Organização Mundial do Comércio, e lá foi feita a Declaração Ministerial de Doha, dizendo que questões que o TRIPS, o Acordo sobre Aspectos de Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, do qual o Brasil é parte, assim como todos os países da OMC, dizendo que esse acordo não se sobreporá à necessidade de saúde pública. Essa foi uma declaração dos países da OMC. Os países da OMC, há 20 anos, já haviam afirmado isso, né? Que o tratado, o acordo sobre patentes, que está atendendo outras questões de patentes, não se sobreporá em necessidades de saúde pública. E nós estamos aqui, 20 anos depois, discutindo justamente isso, em meio a uma pandemia, onde morrem no Brasil mais de 2.000 pessoas, discutindo novamente se os direitos de propriedade devem ser respeitados num contexto pandêmico de necessidade de saúde pública. Humanitário, geopolítico, em vários aspectos. Doutor Paulo, quer dar a sua opinião em relação a isso? Então, com relação a esse ponto, o direito à saúde realmente ele está em colisão com esse direito à propriedade intelectual em termos pelo menos globais, constitucionais. A gente imaginar que existe aí, como o professor se referiu, um posicionamento global de que o acordo TRIPS não se imporá às necessidades de saúde pública. No plano interno, nas motivações da legislação que visa o licenciamento compulsório, se vê com uma certa recorrência a questão de que o direito à saúde deve ser atendido de forma que não há possibilidade de se sobrepor à propriedade intelectual
plena, no sentido da garantia plena da patente, em detrimento do direito à saúde e do acesso das pessoas à saúde. E isso se refere, por exemplo, na questão da discussão, por exemplo, da vacina da Pfizer, que está aí na ordem do dia. No ano passado, nós tivemos essa oferta, veio em agosto, setembro, novembro, houve uma grande discussão de que haveria cláusulas aí abusivas, e, no entanto, o que se viu, inclusive o Brasil, que, de certa forma, descumpriu com a cláusula de confidencialidade, publicizando esse contrato, aquilo que se dizia ser, e foi repetido recentemente pelo ex-ministro da Saúde na CPI da Covid, que havia cláusulas ali inaceitáveis, por exemplo, de isenção de responsabilidade. Isso é corrente no mercado, inclusive na área da saúde, isso ocorre com bastante frequência. O que havia ali era uma questão de teto de responsabilidade da indústria farmacêutica. Existia uma isenção de responsabilidade, uma necessidade de assunção dessa responsabilidade civil pelo Estado brasileiro. Mas isso também ocorreu com a vacina da AstraZeneca, e isso não foi discutido. E aí houve até o lançamento da ideia de que lá estava sendo cobrado $10 a dose da vacina da Pfizer, enquanto o Brasil estava pagando $3, pouco mais de $3 por outras vacinas, e que isso era um absurdo. E que em outros países a Pfizer estaria sendo vendida a preços mais baixos. O que ocorre é que, sim, uma verificação de capacidade econômica de cada mercado, de cada país. Então, a Pfizer ela foi vendida por valores diversificados, mas como vazou recentemente na Europa, o valor que se estava negociando e que foi pago pela União Europeia para a aquisição das vacinas da Pfizer no ano passado foi de €15 a dose. Isso é superior aos $10 que foram negociados aqui e depois foram aceitos no início desse ano, de forma tardia, e poderíamos ter evitado a morte de várias pessoas e o agravamento da crise de saúde pública que estamos vivendo. Então, a gente vê que a discussão em torno da participação do Estado, assumindo a responsabilidade para que essas vacinas, esses possíveis desenvolvimentos de tratamentos e acesso, que não existe tratamento precoce, mas a possibilidade da pesquisa de acesso, por exemplo, o Remdesivir, que é um medicamento que tem em sua bula a Covid-19, porque ele pode reduzir o período de internação, diminuindo o quadro de gravidade, mas não há uma cura da Covid pelo Remdesivir, mas sim uma possibilidade de evitar a replicação viral. Isso as pesquisas demonstraram. É um medicamento muito caro, é um medicamento que só pode ser usado em ambiente hospitalar, mas e também o acesso é baixíssimo. Os países que tiveram acesso foram os Estados Unidos, o medicamento que o Trump foi tratado, no Japão também. Isso estava sendo feito de forma de acesso acelerado a essas medicações. Na época não havia nenhum registro definitivo, e isso surgiu ao longo do ano passado, salvo engano, e essa participação ativa do Estado brasileiro faltou ao longo da pandemia. Então, o que a gente vê, como recente estudo da Faculdade de Saúde Pública, da USP também, demonstrou que existe aí, através dos atos normativos criados, das falas do governo federal, uma atitude deliberada de incremento da pandemia e não de combate e enfrentamento da crise de saúde em prol da vida das pessoas. Então, esse é um ponto a se considerar. Se me permite, queria... Doutor Fábio, você falou aí, né, tanto o senhor quanto o doutor André, sobre os preços, né, e às vezes até alguns países que dão prioridade para venda para outros países. Isso é correto? É uma prática que acontece normalmente, ou por conta até de todos os comentários, por todas né, o discurso do Brasil, né, em relação a outros países, como tem sido visto lá fora, também acabou interferindo nessas vendas. Ou é aberto, né, todo mundo que quiser pode comprar. Me fala um pouquinho dessas negociações. Claro. A questão é que nós estamos num contexto atípico.
Nunca tínhamos vivenciado em nossa época uma pandemia, tal como estamos agora, né? No começo do século XX, 1919, 1920, teve uma pandemia, a gripe espanhola, que houve cuidados à época, o uso de máscaras, ainda que não padronizadas como a nossa. Então, faz 100 anos que nós passamos por uma experiência distante, guardadas as devidas proporções, a uma experiência global, né, em termos de pandemia. Então, não temos um paradigma, não temos como comparar a situação de lá com a situação de cá. São contextos históricos muito diferentes. Então, no atual contexto atípico, no atual contexto peculiar em que nós estamos observando situações sem precedentes, né? Então, essa situação de fornecimento prioritário para certos países, em detrimento de outros, devido a questões geopolíticas, nós estamos nos deparando com eles agora. Depois a gente vai analisar mais friamente, depois que passar a pandemia, as repercussões, como isso poderia ter sido contornado, quais as suas causas, como evitar que isso volte a acontecer no futuro. Mas tudo agora é sem precedente, nós estamos andando num campo desconhecido, Priscila. Eu queria até complementar um pouco da brilhante fala do meu colega Paulo sobre as cláusulas de isenção de responsabilidade. Nós somos vacinados desde crianças, né? Temos lembranças imemoriais, por assim dizer, de sermos vacinados. Eu tomei vacina de pistola, fiquei com aquela marca no braço, né? Tomei vacina de gotinha. Enfim, eu lembro que uma vez, quando criança, eu não queria tomar vacina de gotinha, eu cuspi. E aí minha mãe levou para dentro, me puseram a força para tomar vacina, né? De gotinha. Tenho boas memórias dessa época de infância, dessa época de vacina. E veja bem, desde aquela época, a cláusula padrão era de isenção de responsabilidade do fabricante. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É a assunção, como bem nos lembrou o Paulo, é a assunção da responsabilidade por parte do Estado. O Estado se responsabiliza pela sanidade da vacina e tudo mais. É responsabilidade objetiva do Estado. Mesmo que não tivesse essa cláusula, haveria responsabilidade do Estado. Né? E cadê a assessoria técnica para informar ao presidente que aquilo era uma cláusula padrão? Que é assim que sempre foi feito, que é assim que é praticado em todos os países. E aí vem o presidente e diz que não ia firmar contrato de fornecimento de 80 milhões de doses da vacina da Pfizer por causa dessa cláusula de isenção de responsabilidade. Sempre foi assim. É uma forma de gestão muito temerária, né? Toma-se a decisão por motivado, sabe-se lá, por quais interesses, sem levar em consideração a necessidade de saúde pública. É uma forma de condução bastante temerária do governo. Né? E também outra fala do Paulo que eu gostaria de comentar, a questão do investimento. As indústrias investem fortemente na produção de um fármaco, na produção de um princípio ativo, mas não necessariamente já vai ser usado. E depois começa a fase de testes clínicos. Né? Então, na indústria automobilística, por exemplo, produz-se uma peça de automóvel e aquilo já pode ser imediatamente usado na empresa. Na indústria farmacêutica não é assim. Consegue-se a patente, depois começam os testes clínicos para validar o medicamento em um certo uso e depois é preciso ainda conseguir a licença das autoridades sanitárias. Se o prazo é de 20 anos, pode-se perder aí 10 anos buscando-se autorização para poder pôr em mercado. E a farmacêutica tem apenas 10 anos de exploração. Isso tem que ser considerado, com certeza. Isso me leva a enfatizar a questão. É o Estado que deve prover as necessidades de saúde pública. E também, minha outra conclusão, licença compulsória não é expropriação. O produtor, o detentor da patente vai ser remunerado. Bom, eu quero agradecer a participação dos nossos especialistas hoje, né, que trouxeram grandes esclarecimentos para nós. Quero agradecer, então, a participação do doutor Paulo André Einstein Messetti, que é advogado mestre em bioética. Muito obrigada, doutor.
Obrigado, Priscila. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo esses temas tão importantes, fundamentais para todos nós. Agradeço também a participação do Dr. Fábio Aristimunho Vargas, que é especialista em Direito Internacional e Propriedade Intelectual. Muito obrigado, Priscila. Agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos e de estar na presença do meu colega Paulo Messetti. Sempre uma honra. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.